Só alegria, beleza? Pura aqui, Luiz Nazi, mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje vai ser um vídeo muito legal, né? Estamos aqui sobrevivendo, né? Sabendo lidar com as coisas, com um cabelo louco, né? Não dá para cortar, quarentena. É isso aí, fica em casa e hoje vamos falar sobre um assunto extremamente relevante, muito legal, muito bacana, horrivelmente desgracento, que é a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de mais nada, aí para falar aí das entranhas da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que saber entender muito bem o contexto, o período histórico que esse evento aí desgracento está incluído. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela teve como cenário a Europa, apesar dela se espalhar em todos os locais do mundo, por isso é chamado Guerra Mundial, que aliás na época não tinha nem esse nome, né? Era conhecido como um grande conflito, né? Armado, todo mundo sabia que ia acontecer uma desgraça a qualquer momento, mas ninguém tinha ideia de que as proporções seriam tão grandes, né? Envolveriam aí países aí de todos os continentes. Aí eles não tinham a ideia de que ia durar aí vários anos, né? A ideia de quando começou a Primeira Guerra Mundial, a ideia é que a luta terminasse ali um prazo ali de meses e por aí vai. Só o que estava acontecendo com os países europeus do século XX enquanto aconteceu? O que contribuiu aí para a fomentação da guerra? Primeiro a gente tem que entender que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que envolveu imperialismos. Então os países europeus que estavam aí já ou com a sua indústria se consolidando ou com a sua indústria consolidada estavam procurando aí ampliar, melhor dizendo, ampliar não existe, seus mercados consumidores. A ideia era ganhar dinheiro. Então as pessoas guerrearam por causa de dinheiro, não é de hoje, isso é desde quase sempre da história da humanidade. Então o que acontece? A Inglaterra e a França já eram economias estabelecidas, já eram estabelecidas aí como potências mundiais. A Alemanha e a Itália chegaram depois, até porque o processo de unificação da Alemanha e da Itália foi na segunda metade do século XIX, né? Sendo que a Inglaterra e a França já eram países consolidados aí desde há muito tempo. Então, nessa corrida por busca de mercados consumidores, porque a ideia de uma indústria é o quê? É ampliar o mercado consumidor, lembrando que o mercado consumidor é a pessoa que compra, é a pessoa que consome. Então, se você tem uma indústria, é muito importante você ter um mercado consumidor muito grande, porque essas pessoas vão comprar o seu produto. Então, a indústria ela é montada para ganhar dinheiro. Ela não é montada para garantir a qualidade de vida porcaria nenhuma. Ela só existe, a razão de existir é o lucro. Então o que acontece? Na procura por ampliar os seus mercados consumidores, os países europeus voltaram os seus olhos novamente para a América. Porém, os Estados Unidos aí bateu o pé e afirmou que os europeus não colocariam seus pés novamente na América para colonizar esses territórios novamente, né? Aqui deve falar muito bem aqui que os Estados Unidos não foram os heróis, eles não eram bonzinhos. Eles estavam interessados somente em guardar o mercado latino-americano como consumidor dos produtos americanos. Acabou dando certo aí, uma vez que a maior parte dos produtos que nós da América Latina consumimos hoje, grande eles são produtos americanos. Podem ser produzidos na China, né, onde tudo é feito, porém as empresas são americanas, o capital vai para os Estados Unidos, né? Desde os filmes que você vê, desde os fast foods merda lá que você come, grande parte deles são americanos. Então é uma jogada que acabou dando certo. Então os europeus, por não voltarem, não poderem retornar a colonizar a América, eles voltaram os seus olhos para a África. A África era um continente ali que os europeus até o século XIX conheciam ali somente a parte do litoral. Então eles tiveram uma brilhante ideia de fazer, brilhante entre aspas, né, porque foi uma ideia desgracenta, de fazer uma conferência em Berlim e dividir a África. E a ideia era o quê? Era retalhar a África, que não... A configuração do continente africano era algo extremamente diferente. Eles não eram configurados em países, eles eram configurados em tribos, regiões, tinha impérios, tinha lá os impérios africanos, sim, né, que grandes potências, porém o europeu ele decidiu pegar uma régua, fatiar o mapa africano em vários pedaços e distribuir entre os países europeus. E a ideia era o quê? Era pegar matéria-prima, era pegar mão de obra e aumentar o seu mercado consumidor, aumentando aí o dinheiro das empresas. Que terrível. É bom deixar bem claro aí que antes da presença europeia no continente, no interior do continente africano, é bem claro ressaltar aí e deixar explícito a ideia de que a fome não era um problema na África até a chegada dos europeus, né? Então o europeu, o homem branco, é que fomentou aí
uma série de crises aí que vão contribuir para que hoje os países africanos aí passem por uma situação bem calamitosa, né? Os países mais miseráveis do mundo, com mais problema econômico, estão na África, e não é à toa, é devido a esse neocolonialismo aí praticado pelo europeu no século XIX. Então vamos lá. Então, quando as pessoas, os representantes dos países europeus se sentaram para fazer essa partilha da África, essa conferência de Berlim, eles tinham na cabeça deles uma ideia bem clara, né? Os pedaços mais valorosos entre aspas, porque a gente está falando da ótica do imperialismo, né? Então é valoroso na mente dos imperialistas. Eram aqueles que tinham mais recursos, mais matéria-prima para se utilizar na indústria. A indústria precisa de matéria-prima para transformar ela em produto manufaturado. E também os locais onde tinha um maior número de pessoas que você colocaria lá para trabalhar aí com mão de obra. Então o que acontece? A Inglaterra e a França, já tendo um peso muito grande dentro do cenário europeu, separaram os pedaços da África que eram considerados mais valorosos aos olhos deles, né? Então, a gente pode chegar à conclusão de que nessa partilha da África, os países europeus que mais se deram bem foram Inglaterra e França. Então, aqui você tem uma liga do chá com croissant. Eu falo Inglaterra aqui, na época era considerado Grã-Bretanha, porque era um território que abrangia um espaço territorial maior do que a Inglaterra, né? Mas vou acabar falando Inglaterra porque é isso aí, eu vou considerar assim. Mas sabe que está errado. E a França também, que era dona de vastos territórios coloniais e por aí vai. A Alemanha e a Itália, por terem se formado depois, não terem um peso político muito grande, apesar da indústria alemã cresceu o suficiente para bater de frente com a Inglaterra, eles acabaram ficando atrás nesse acordo e acabaram pegando aí os pedaços que eram não tão valorosos. Então, essa conferência de Berlim, essa partilha da África, ela contribuiu para o acirramento da rivalidade entre países europeus. Então, a Alemanha estava rivalizando com a indústria da Inglaterra, e a França não gostava da Alemanha pelo fato da Alemanha ter dado um piau na França no seu processo de unificação, né? Porque a Alemanha, para se unificar, para formar um Estado, eles declararam guerra à França e acabaram pegando aí o território de Alsácia e Lorena, que eram territórios aí bastante interessantes aí para a produção de minério, que eram territórios bem ricos. E é importante ressaltar também que para os europeus colonizarem a África, eles não podiam dizer que eles vamos lá invadir a África porque a gente vai atrás de dinheiro. Não, isso é uma desculpa que acaba não convencendo muito bem as pessoas, né? As pessoas vão achar que você é um canalha, e na cabeça do colonizador ele não pode passar a ser o vilão da história. Então, uma série de desculpas foram feitas para que os europeus se convencessem de que eles deveriam civilizar a África. Então, uma dessas desculpas, um desses fatores é o fator religioso. Temos que levar o cristianismo para os povos africanos. Então você vai ter a demonização, né, das culturas africanas, das religiões africanas, que até hoje essas religiões de matriz africanas elas passam por um preconceito muito grande na sociedade hoje, porque no século XIX elas foram demonizadas aí em troca de valorização do cristianismo. Então criou-se aí entre os europeus uma teoria famosíssima, conhecida como a teoria do fardo do homem branco, em que eles usaram até mesmo o darwinismo. Lembra lá o Darwin que falava lá que existe a teoria da adaptação, né, que o meio seleciona os mais bem adaptados. Então o europeu ele pegou esse darwinismo aí e transformou numa espécie de darwinismo social, ou seja, pegou ideias que eram científicas e adaptaram para justificar atos racistas extremamente preconceituosos na África. Então o europeu ele se considerou aí como a principal etnia, né, como se Deus tivesse escolhido o homem branco aí, e por isso o homem branco tinha esse fardo triste, terrível, que era de civilizar os outros povos. Então o europeu ele construiu essa narrativa extremamente preconceituosa, né, baseada em argumentos científicos totalmente deturpados. Aliás, a gente vê isso hoje em dia também, né? A gente está vendo aí vários argumentos científicos que são deturpados aí para atender interesses aí da classe política. Mas aqui é século XXI, né? Lá era XIX. Então tem uns 300 anos aí mais ou menos de diferença. Então o que acontece? Os europeus convencidos de que tinham a missão de colonizar os povos africanos foram até a África aí para praticar aí os seus atos criminosos, extremamente preconceituosos em nome da economia, em nome do dinheiro, em nome da civilização e em nome de Deus. Foi terrível.
Aqui então começa a fomentar, a acirrar a rivalidade entre os europeus, né? Então a Inglaterra e a França vão andar sempre juntas, né? Elas sempre vão apoiar uma a outra. A Alemanha vai se juntar à Itália e vai se juntar também a um império que hoje não existe mais, que era o Império Austro-Húngaro, que pegava não só a Áustria, não só a Hungria, mas grande parte aí dos países ali da região dos Balcãs. Hoje o Império Austro-Húngaro não existe mais, né? Depois da Primeira Guerra ele foi desmembrado e formado vários outros países, né? Então a Alemanha trouxe o Império Austro-Húngaro para o seu lado até por causa dessa ideia, desse pacto chamado pangermanismo. Vai minha esposa ali, dá tchau para ela. Dá tchau para minha esposa ali jogando ali Stardew Valley. Então vocês vão ver barulhos de vaquinhas e galinhas, é normal. Acabou a bateria. Então, o que acontece? Então, esse pacto entre os povos germânicos se chama pangermanismo. Então, a Alemanha ela vai andar junto com o Império Austro-Húngaro, né? Eles vão criar uma relação de apoio mútuo. E a Itália vai entrar também aí, mas não por causa do pan-germanismo, mas pelo fato dela ter sido prejudicada também na partilha da África. E você vai ter a Rússia. A Rússia ela vai entrar lá do lado da Inglaterra, porque a Inglaterra já prevendo um conflito envolvendo a Alemanha, porque antes de começar a guerra, todos já tinham muito bem claro a ideia de que a Alemanha seria a grande culpada, e a Alemanha seria o grande inimigo a ser batido, né? Então, se você pegar um mapa europeu, o que acontece? Se você tem a Alemanha, você tem a França de um lado, você tem a Rússia do outro. Então a Rússia ela foi trazida por essa guerra para a Inglaterra devido a acordos comerciais que existia, óbvio, mas também no caso de estourar uma guerra, a Alemanha teria que dividir, né, as suas tropas em duas frentes, tanto a França quanto a Rússia. Então, aí é a prova de que a guerra ela acontece muito antes do primeiro tiro, né? Ela acontece já nos bastidores, aí, tecendo alianças e por aí vai. Então você vai ter difícil falar essa palavra, tríplice de três, tríplice entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, o Império Russo, né, para ser mais exato. E do outro lado você vai ter a tríplice aliança, formada aí por Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, por que isso vai acirrar ainda mais a rivalidade entre os europeus? Por quê? Porque no século XIX, uma coisa que vai estar muito em moda e que voltou agora no século XXI é o maldito nacionalismo. Então, o nacionalismo ele vai ser nutrido entre esses povos. E a ideia do nacionalismo, porque assim, uma coisa é você gostar, uma coisa é você ter carinho pelo país onde você nasceu, você conhece pessoas aqui, sua família está aqui, então não tem problema nenhum você gostar do Brasil. Outra coisa é você ser nacionalista. Um nacionalista, ele cerra os seus olhos, ele não enxerga ele não é capaz de enxergar os defeitos, né? Então é como se o Brasil fosse o melhor país do mundo, e a gente sabe que está longe disso, tá? E a ideia do nacionalismo, assim, os políticos eles se escondem atrás do nacionalismo para esconder as mazelas que está naquela sociedade e para criar inimigos que estão do lado de fora. Por exemplo, a Alemanha, a ideia da Alemanha, ela sabia que ia acontecer uma guerra, então ela nutriu ali as suas crianças desde a fase da escola, elas foram aprendendo a odiar os ingleses seriam tidos aí como demônios, e a Alemanha era tida aí como a nação suprema do futuro, escolhida por Deus e por aí vai. Do outro lado, na Inglaterra também era feita a mesma coisa. Então, o pequeno inglesinho na escola já aprendia a odiar os alemães e aprendia que a Inglaterra era o centro mundial de cultura e por aí vai. Então, o nacionalismo ele é errado, por quê? Porque ele incita esse ódio ao estrangeiro, essa xenofobia. E essa xenofobia é que vai acirrar, né, esses países europeus a ponto de eclodir aí a Primeira Guerra Mundial. Então, não foi só o nacionalismo, não foi só a política de alianças, como todos os países europeus naquele período, pensando já numa futura guerra, estavam se armando ali por debaixo dos panos, ou seja, na verdade, todo mundo sabia que todo mundo estava comprando arma, que estava todo mundo se armando, né? É a famosa paz armada. Só que ninguém tinha noção de quanto de arma o país vizinho tinha. Tanto é que quando estourou a guerra, vai sair do controle, né? Vão morrer milhões de pessoas, né? Até a Primeira Guerra Mundial, se não estiver falando de uma besteira aqui, a guerra que tinha mais matado gente em conflito tinha matado 300 mil pessoas. Na Primeira Guerra Mundial você vai escalonar a 10 milhões. Então é uma
um escalonamento muito grande, né? Isso devido também à evolução das armas de fogo, que passaram a ser semiautomáticas e por aí vai, que a gente vai acabar vendo aí mais à frente.